Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no meu lado, no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos permite refletir sobre uma série de coisas. Eu confesso que quando fui preparar essa homilia pensei em tanta coisa. É difícil às vezes escolher um ponto para a gente falar, né? Mas eu gostaria de partir da nossa primeira leitura, porque na nossa primeira leitura hoje nós podemos ver o que significa ser um cristão católico. Não sei se vocês prestaram atenção, mas existem lá os 4 elementos que, na minha opinião, identificam um cristão católico. Diz a nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz o seguinte: perseveraram eles, os convertidos, aqueles que creram e que assumiram o Senhor. Perseveravam eles no ensinamento dos apóstolos. Primeira coisa importante para ser católico, para ser cristão: a perseverança na fé apostólica. Ou seja, manter-se unido àquele credo dos apóstolos, a nossa fé que professamos todos os domingos, mas que se amplia também no entendimento que a igreja tem da vida e dos valores. Permanecer, perseverante naquilo que é o ensinamento da igreja. Hoje nós temos muitas pessoas que colocam aquilo que a igreja ensina em dúvida.
liberdade, minha gente, né, para duvidar. Eu acho que a dúvida é uma experiência humana normal, né? Assim, faz parte da vida duvidar. Mas todo aquele que duvida, todo aquele que questiona, da mesma forma que questiona, tem a obrigação de procurar as respostas. Tem gente que hoje duvida por esporte, né, porque gosta de duvidar e criar caso com tudo. Tem gente que duvida por conveniência. E eu digo sim isso. Muita gente acha que simples criticar ou questionar dá um certo ar de intelectualidade para a vida, né? Santo Agostinho tinha outro tipo de percepção. Santo Agostinho dizia que aquele que realmente quer se tornar um homem sábio precisa aderir à verdade, sabe reconhecer a verdade e a assume depois que a conhece com convicção. Duvidar por duvidar não ajuda ninguém. E muitas vezes as pessoas estão por aí perplexas porque não conseguem se estabelecer naquilo que é a verdade revelada. Primeira coisa, então, essa perseverança no ensinamento dos apóstolos, ao mesmo tempo que é um movimento afetivo, precisa ser também um movimento racional. Porque a fé, minha gente, não é uma realidade cega. Tem muita gente por aí que acha que ter fé é aceitar tudo sem questionar nada. É aceitar absolutamente aquilo que está sendo dito sem ponderar sobre a questão. A fé católica, ela não é assim. Nós estudamos e nos preparamos porque nós acreditamos que a fé é uma experiência razoável. Porque senão eu não entendo o que eu fiquei fazendo 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, mais 2 anos de uma pós-graduação, de uma licença em teologia moral, se a gente não precisasse ter bom senso, né? Se não precisasse ter razão, se bastasse simplesmente acreditar com o coração, né? Então a gente não precisaria estudar. Não, São Tomás de Aquino diz outra coisa. São Tomás de Aquino diz: fides querem intellectum, que a fé busca a sua razoabilidade, a sua compreensão. A fé não é uma realidade simplesmente de uma adesão afetiva a uma realidade que eu não consigo explicar. A fé é uma adesão coerente à verdade revelada por Deus, que ilumina o meu coração e o meu entendimento, me capacitando para acolher aquela realidade como verdade para mim. E aí está, né, que o cristão deve procurar perseverar na fé ensinada pelos apóstolos, porque ali está o sentido próprio do nosso crescimento como pessoa e a nossa realização final também na comunhão com Deus. Permanecer na fé dos apóstolos implica essa adesão firme. Às vezes nós não somos capazes de compreender a totalidade, mas mesmo assim a fé nunca vai ferir a nossa inteligência. Então a adesão da fé precisa ser também uma adesão razoável. Eu me preocupo muito porque às vezes nós criticamos as coisas sem conhecer. Às vezes nós criticamos as coisas sem aprofundar. E o grande problema hoje nosso, né, como católicos, me desculpem dizer, é que em relação ao conhecimento da fé, nós somos extremamente acomodados. Olha, a luta que a gente faz para dar uma palestra, para organizar uma conferência, a gente convida aqui, a gente fala e tudo, quando vê, vai nos gatos pingados. Sabe por quê? Porque a ignorância às vezes parece que convém. Sabe por quê? Porque o conhecimento engaja, compromete e responsabiliza. Eu não posso, ao tomar conhecimento das coisas, permanecer indiferente a essas coisas. E muitas vezes nós não aprofundamos na nossa experiência de fé porque nós não queremos um compromisso maior com ela. E aí estamos falando do nosso vínculo, da nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a perseverar na fé dos apóstolos. E isso implica, minha gente, aprofundar a nossa fé. Me assusta que nós permaneçamos simplesmente com a nossa catequese, que é muito boa, que é a base para a nossa experiência e para o nosso conhecimento de Deus, mas que nós fiquemos com a nossa catequese lá, na experiência da nossa adolescência e da nossa infância, que nós nos tornemos profissionais e especialistas em tantas outras áreas e que não temos a curiosidade de aprofundar
mudar aquilo que é a experiência daquilo que nós cremos. A vida celeste, a vida definitiva é mais importante do que essa vida, mas o quanto nós damos de espaço, de tempo no nosso dia a dia para efetivamente conhecer a experiência da fé? E aí colocamos a nossa primeira interrogação. O elemento primeiro aqui vinculante, à experiência do catolicismo, do cristianismo, é a perseverança no ensinamento dos apóstolos. Então nós precisamos conhecer. Segunda coisa que a nossa primeira leitura traz como elemento de catolicidade, a comunhão fraterna. E esse é um elemento que hoje nos falta tanto e me causa uma certa angústia, porque nem sempre nós conseguimos gerar os espaços para que isso aconteça. Eu penso, imaginem, passam por aqui todo final de semana 3.500 pessoas, E pensem que o elemento que aparece aqui como elemento vinculante a Jesus Cristo, do cristianismo, da catolicidade, é a fraternidade. É que o cristão precisa lidar com o outro segundo um relacionamento muito bem caracterizado. O outro é meu irmão. Mesmo a minha esposa, mesmo o meu esposo, os meus filhos, dentro da catolicidade, eles são meus irmãos, porque estamos todos vinculados a Jesus Cristo e a fraternidade deveria ser o tom das nossas relações. Muitas vezes não conseguimos estabelecer essa fraternidade aqui entre nós. Eu me esforço muito, pelo menos, de dar um aperto de mão nas pessoas que saem ali, para manter o contato, pelo menos o visual, o abraço de mão, a bênção amiga, para que a gente mantenha esse senso fraternal. Mas como eu gostaria que isso fosse além, Como eu gostaria de poder estar com todos, mas quando a gente faz as contas, pensem, na quaresma, eu e o Padre Lécio conseguimos atender em torno de 4.000 confissões, E somos dois, foi 2.000 mais ou menos para cada um. Mas é uma luta muito grande, A gente precisou dar um recesso essa semana porque foi pesado para nós. É claro que nós queremos atendê-los, é claro que nós queremos estar próximos, mas é importante que essa fraternidade não seja só um movimento do sacerdote para vocês e de vocês para com os sacerdotes. Eu não posso reclamar, graças a Deus me sinto muito amado e com carinho e com afeto de vocês. Mas nós precisamos fazer isso uns com os outros. Às vezes é lá na casa da gente, às vezes é lá nas pessoas que Deus colocou mais próximos de nós, que nós devemos olhar esse irmão que precisa ser amado e ser cuidado. Quando a mãe vai ao encontro dos seus filhos, já cansada por todas as atividades que sempre tem no dia a dia, e consegue encontrar outras forças, às vezes até sobrenaturais, para conseguir fazer o que precisa fazer a cada dia, esse é o movimento fraternal do espírito cristão. Quando um pai, mesmo chegado lá do seu dia de trabalho cansado, para conquistar aquilo que é o sustento do seu dia a dia, evidentemente as mulheres também hoje em dia, mas chegar e ter a consciência de achar uma outra força para ver na esposa e nos filhos os irmãos que precisam ser amados e ser cuidados. Às vezes nós temos tempo demais e ocupamos tempo demais na nossa vida com tantos outros afazeres que não achamos o espaço para amar com qualidade aqueles que Deus nos confiou e que estão debaixo do mesmo teto que nós. Como é importante crescer na lógica dessa comunhão fraterna, que é próprio da identidade dos cristãos. Os antigos se convertiam porque olhavam para os cristãos e diziam: vede como eles se amam. É uma experiência diferente essa. Uma das coisas que me toca muito nessas leituras dos Atos dos Apóstolos sobre as primeiras comunidades cristãs é a frase, a afirmação que existe lá: não havia necessitados entre eles. Sabe o que isso quer dizer? Que todo mundo era olhado, que todo mundo era cuidado, que todo mundo recebia aquilo que precisava para ser feliz. E essa é a missão que a gente de alguma forma tem que começar a estabelecer na experiência da nossa vida.
Aprender a olhar para o outro e entender que a felicidade e a santidade do outro é a minha felicidade e a minha santidade, porque ele é o meu irmão em Jesus Cristo. A comunhão fraterna é a segunda característica própria da vida dos cristãos. E digo uma coisa, a nossa fé é uma experiência essencialmente comunitária. Ninguém se salva sozinho, porque não se pode manifestar o amor senão para todas as outras pessoas. Mesmo o monge mais contemplativo que vocês possam encontrar, mesmo o eremita que vive na solidão, quando reza por todo o povo de Deus, e nesse movimento se vincula, a essa unidade dos cristãos, que é a referência do amor. Não existe salvação que não passe pelo meu convívio com o outro. E se o meu convívio com o outro vai mal o meu cristianismo. Se vai mal o meu cristianismo, vai mal a minha vida futura. Importante que nós saibamos entender que a comunhão fraterna é caminho pelo qual a gente se realiza dentro do cristianismo. Terceira nota característica que aparece na nossa primeira leitura: a fração do pão. A fratio panis, um elemento tão forte colocado aqui para reconhecer aquilo que era a experiência eucarística das primeiras comunidades cristãs. Lembram que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. O partir o pão é o significado da presença eucarística, é o significado da presença do Cristo no nosso meio, de duas maneiras muito concretas. Primeiro, no sacramento, que nós percebemos de modo imediato e direto. Segundo, no modo como nós partilhamos as nossas coisas. Aí, quero colocar para vocês uma outra dimensão da nossa experiência cristã. Não podemos ser, se somos cristãos, egoístas. Não podemos ser, se somos cristãos, simplesmente materialistas, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber todos os dias, simplesmente. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo, eles não semeiam, não ceifam, no entanto o Pai que está nos céus alimentam. Vocês não são mais que as aves do céu, não são mais que os lírios do campo? Onde está a nossa confiança na providência de Deus? E aí onde Jesus coloca a exortação: buscai primeiro o reino, e as outras coisas vão lhe ser dadas em acréscimo. Sabe por quê? Porque quem busca o reino, busca o amor na sua vida. Quem busca o reino, busca a prática do bem. Quem busca o reino, exerce a justiça. E esse tipo de pessoa não fica desamparado, nem pelos outros, nem por Deus. Como é importante entender que a fração do pão consiste na partilha generosa do nosso coração, dos nossos dons, das nossas capacidades, mas também dos nossos bens materiais. Ainda existem muitos necessitados entre nós, necessitados daquilo que é material, mas necessitados também muitas vezes de um ouvido que saiba escutar, de um braço que saiba abraçar, de pés que saibam caminhar juntos, de gente decidida a dividir a experiência da vida, porque isso faz próprio daquilo que é cristão. Como Jesus nos convida a compreender a fração do pão, não só como uma divisão daquilo que é material, mas também como a partilha dos nossos dons e das nossas capacidades para os outros. E isso tudo só é possível com o quarto elemento que aparece na nossa primeira leitura. E que quarto elemento que eles perseveravam? Eles perseveravam na oração. Sabe por quê? Porque quem não tem vida interior, quem não tem meditação na sua vida, quem não reflete sobre as palavras de Jesus Cristo, quem não reza, não consegue fazer todas essas outras coisas. É da nossa vida interior, é da nossa intimidade com Deus, que todas outras essas realidades vão aparecer. Como é importante aprender a rezar, como é importante crescer na sua intimidade com Deus, para se ver também motivado, a experimentar essas realidades na vida. É muito belo, se a gente for parar para pensar o que é ser cristão.
está aí nessas 4 coisas, né? A perseverança na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, a fraternidade, né? A fração do pão, tanto naquilo que é a vida sacramental, quanto naquilo que é a divisão do que nós temos, e a oração. Quem faz essas 4 coisas na vida é feliz segundo a experiência do Evangelho, porque tem o Deus vivente ressuscitado no coração. E é isso que eu desejo, que nós possamos crescer nesse tempo pascal, porque é o Cristo ressuscitado que nos anima a viver essa vida nova, essa experiência nova nele. Que cada um busque, né, com empenho, a entender esse mistério da ressurreição e a entender também essa experiência de felicidade para nós. Hoje, e com isso eu concluo, é o dia da misericórdia. Dia da misericórdia, porque o Evangelho de hoje é o Evangelho da misericórdia. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, sopra sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo. E depois de ter dito isso, a consequência imediata da presença do Espírito Santo é o perdão dos pecados. Eu acho isso tão bonito, né? A misericórdia se apresenta como perdão. E o que eu acho mais interessante é que os sinais também da misericórdia de Deus por nós estão aí nas chagas de Cristo. Todos reconheciam que era Jesus pelo sinal das chagas. As chagas são o sinal do comprometimento de Deus conosco. E as chagas são a explicação mais lúcida daquilo que efetivamente é misericórdia. A misericórdia, né? Misericórdia, né? A piedade do coração consiste em nós sermos capazes de ir ao encontro da necessidade do outro e no coração mover-se como se fosse a outra pessoa. É o vínculo da compaixão. Compaixão significa patire com, sofrer com, né? Como é que Deus tem compaixão de nós? Como é que Deus é misericordioso? Ele assume sobre nós as nossas dores, assume sobre si as nossas dores, assume os nossos pecados. Portanto, na ressurreição, quando Jesus mostra as chagas, o que é que Jesus está mostrando? O nível do seu envolvimento conosco. Qual é o nível do envolvimento dele conosco? Ele carrega os nossos sinais, são os nossos pecados, são as nossas chagas cravadas no seu corpo, porque ele decidiu por amor assumir isso por nós. Querem saber o que é a misericórdia? É ir ao encontro daquele que precisa ser remido e ser experiência de salvação para ele. É ir ao encontro daquele que sofre, sofrer com ele, mas ser elemento de salvação para ele. Nós hoje, no dia da misericórdia, conseguimos entender muito bem o que é o perdão de Deus por nós. Qual é essa lição? Que nós precisamos também perdoar, né, uns aos outros. Jesus diz como mandamento único da sua experiência conosco: amai-vos uns aos outros do jeito que eu amei vocês. Esse é o nosso mandamento. Como é que ele nos ama? Tendo misericórdia de nós, assumindo as nossas dificuldades e as nossas dores. Que nós saibamos fazer isso uns pelos outros. O cristianismo é uma realidade muito bela. Às vezes nós ficamos no mundo das ideias, mas como é importante tornar isso uma realidade concreta na nossa vida. Que eu posso desejar a vocês hoje, né? Que vocês sejam sempre mais cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.